A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui nesta semana para compartilharmos as lições da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022. Fazemos isso com alegria, Deus sabe da alegria com a qual nós fazemos isso, em saber que vidas estão sendo abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, querido, nós vamos então adentrar esse estudo tão glorioso e edificante para as nossas vidas. Trimestre esse que vem como um alerta para nós da parte de Deus, de maneira que assim nós vamos estar preparados para o combate e vencermos em nome de Jesus. Deixo mais uma vez destacado, você acompanha aí na tela, o tema do trimestre que nós estamos estudando, que é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que quanto mais próximo da volta de Cristo, mais o adversário tentará de todas as maneiras possíveis fazer parar a igreja e atingir aqueles que almejam chegar no céu. Por isso, estejamos atentos, queridos, em nome de Jesus, estejamos atentos. Dessa feita, nós vamos estudar a 7ª lição, você acompanha aí na tela. A 7ª lição tem como título a sutileza da relativização da Bíblia. Glórias ao nome do Senhor. Então, nós vimos semana passada que o adversário vai na base, que é a família. Dessa feita, ele vai na base daquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Mas tem muita coisa ainda para nós aqui nessa lição, amém? Eu destaco aqui também os objetivos desta lição. Acompanhe na tela os objetivos desta lição, queridos. O primeiro deles é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. O segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o quarto, afirmar que a Bíblia é o livro revelado e inspirado por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então aí estão os objetivos da nossa lição, que com fé em Deus, até o final, atingiremos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Veja aí também na tela, queridos, os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro deles é a Bíblia e o espírito desta era. O primeiro subtópico é a desconstrução. O segundo subtópico, queridos, é o relativismo. O segundo tópico da nossa lição é a Bíblia e o politicamente correto. O primeiro tópico desse tópico é a criação de uma narrativa. O segundo tópico, a criminalização da opinião. O terceiro tópico da nossa lição é a Bíblia e o outro evangelho. O primeiro subtópico é uma nova metodologia. O segundo subtópico é novas teologias. O quarto tópico, queridos, dessa lição tem como título a Bíblia, sempre atual palavra de Deus. O primeiro subtópico é revelada por Deus. O segundo subtópico, inspirada por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aí estão os tópicos e subtópicos da nossa lição. Veja também aí na tela o nosso texto áureo, queridos, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abre aspas, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Que texto glorioso, meus amados, da parte do Senhor, é esse que está no nosso texto áureo. A nossa verdade prática, você acompanha também aí na tela,
e tem como título, não, diz da seguinte maneira: a Bíblia é a inspirada e inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então está aí, meus amados, como está a estrutura da nossa lição. E nós vamos agora, mediante a misericórdia do Senhor, ponto a ponto aqui, para extrairmos o máximo da nossa lição e crescermos no conhecimento que a palavra assim exige de nós. Amém, meus amados? Aproveitando a oportunidade, você que chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, em nome de Jesus, nos ajude. O seu like é muito importante para nós. Faça o seu comentário, deixe a sua cooperação, sua contribuição, deixe a sua dica aí para nós, em nome de Jesus. Vamos interagir. Você, querido amigo e irmão, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que nós venhamos bater esta meta tão almejada nossa e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então vamos lá, meus amados. Quando eu olho para o textuário, eu destaco pelo menos algumas coisas dentre elas. Quando o textuário diz: toda a escritura divinamente inspirada. Então nós vamos perceber que a Bíblia, ela vem de Deus. É algo que surge de Deus, vem do coração, vem da vontade de Deus e expressa a sua vontade. Diferentemente, queridos, de como muitos estão até de maneira sutil dizendo, tem teólogos, estudiosos, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem estudiosos que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, o que eles estão querendo dizer com isso? Que nem tudo que está inserido na Bíblia é palavra de Deus, mas porções que é palavra de Deus. Mas nós vemos, queridos, que a Bíblia é na sua completude a palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse, tudo que ali está escrito é da vontade do Senhor, foi inspirado pelo Senhor, surge do coração de Deus, da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E como alguns, digo até de maneira mais incrédula, dizem: a Bíblia foi do homem, foi escrita pelo homem. Sim, o homem escreveu, mas quem inspirou esse homem a escrever foi Deus. Tudo foi supervisionado por Deus, nada ficou faltando, né? Além daquilo que Deus queria que os homens conhecessem a respeito de sua vontade, a respeito de quem Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia é inspirada, divinamente inspirada, ou seja, surge de Deus, vem de Deus. Só que o texto continua e diz da seguinte maneira: inspirada e proveitosa para, ou seja, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para. Esse para significa o propósito, o objetivo, a finalidade para a qual a Bíblia foi escrita. Então, para que ela foi escrita? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Meus amados, estudando essa lição, eu fiquei meditando na seguinte situação. Imagine, eu não vou dizer nem o mundo, mas imagine eu e você, ou você, sem a Escritura. Para onde nós correríamos? Em quem nós creríamos? Em quem nós acreditaríamos? Quem estaria falando a verdade? Não teríamos parâmetro, queridos. Se hoje, da maneira como nós estamos vivendo, com tanta corrupção, com tanto mando e desmando, com tantas inversões de valores, é um disse-me-disse, daqui aprova, daqui a pouco desaprova. Como nós não estaríamos se esta palavra, querido, nós não tivéssemos? Porque nós sabemos que a palavra ela é absoluta, como daqui a pouco nós vamos estudar. Ela é a verdade absoluta. Agora imagine, você sem essa Escritura, estaríamos perdidos, queridos. Perdido. Mas veja quais são o propósito, os objetivos para os quais a Bíblia ela foi dada por Deus. Ela nos ensina, ela nos redargue, ela nos corrige. Ela diz se nós estamos certos, se estamos certos, se estamos indo no caminho correto, se não estamos no caminho correto,
Se estamos indo no caminho errado, ela nos adverte. Se estamos indo no caminho certo, ela diz, continue nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ela nos instrui em justiça, na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Não da maneira como eu acho, da maneira como eu penso, mas como de fato é. Glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos aqui para a verdade prática. Eu destaco apenas 2 pontos quando a verdade prática diz: a Bíblia é o que? Inspirada, vem da parte de Deus. É inerrante. Quando ela fala sobre inerrância, queridos, é que ela não contém erros. Ela não se contradiz. Ela não diz uma coisa e depois diz outra. Não, ela não contém erro. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela não falha nas suas promessas. Tudo que nela há já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Porque ela não falha. É infalível. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso não podemos relativizá-la. Então, por esses conceitos que caracterizam a Bíblia, ela não pode ser relativizada. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu coloquei aqui, de igual modo Deus é imutável, queridos. A Bíblia também é imutável. Já falamos em lições passadas que não é a sociedade que molda a Bíblia, é a Bíblia que molda a sociedade. Imagine, querido, se nesse período que nós estamos de humanidade, a Bíblia sofresse alterações, como não estaríamos perdidos? Mas a Bíblia, ela não altera, a Bíblia não muda, ela continua sendo ontem, hoje e para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. De igual modo como Deus é imutável, assim também é a Bíblia. E veja que ela mesmo dá uma advertência quando ela diz, o próprio Cristo diz, que nem um tio, nem um jota deveria ser tirado ou acrescentado dessa Escritura. Um texto apontando, queridos, para a imutabilidade da palavra. E veja, queridos, ainda mais, que há pessoas tirando e colocando coisas na Bíblia. E há uma condenação, há uma punição, há um juízo para aqueles que assim fazem, queridos. Mas note, a Bíblia em si, ela é imutável. O que muda é o homem com a sua interpretação, a corrupção do seu coração. Mas a Bíblia, ela tem uma verdade, a verdade absoluta. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar porque, queridos, essa lição está espetacular e tem muita coisa aqui para a nossa vida. A leitura da introdução diz: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la, até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade da Escritura. Nessa primeira parte da introdução, nós vemos então o que? Os intempéries, as perseguições, as afrontas que essa Escritura, a Bíblia Sagrada, sofreu ao longo dos anos. A pergunta que eu faço é: por que isso? Por que que esse livro é tão disputado? Por que que esse livro sofre tantas afrontas? Por que esse livro é tão odiado? De maneira até jocosa, eu disse certa vez que os homens odeiam a Bíblia porque na Bíblia tem aquilo que os homens odeiam, a verdade. Se tem uma coisa que os homens odeiam, é a verdade. E na Bíblia tem a verdade. Por isso os homens odeiam. Por isso, queridos, essa é a minha resposta. Por que que a Bíblia é tão odiada? Por que que a Bíblia é tão perseguida? Por que que este livro ele sofreu tantas coisas no decorrer do tempo? Porque nela tem a verdade. E note, o próprio Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás sabe, querido, que ao passo que o homem, o ser humano, se volta para esse livro,
e pede o entendimento do Espírito Santo, ele nunca mais será o mesmo. Haverá uma transformação na vida daquela pessoa, uma libertação, a começar da consciência, ou a ignorância da consciência, essa escuridão da consciência. Ao passo que o homem se volta para ler e tentar compreender pela ação do Espírito Santo, essa escuridão passa a receber agora a luz da verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí está a resposta, queridos. Por que esse livro é tão odiado? Porque nele contém a verdade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, aqui na leitura da introdução, diz assim: hoje não é diferente. Nós vimos isso no passado e hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Ora, veja, antigamente era abolida, antigamente era considerada como uma arma perigosa. Hoje, o método mudou, a estratégia mudou, a forma mudou, não o objetivo, não a finalidade, mas os meios operandi que o adversário está se utilizando mudaram. Como? Nesse termo aqui que a nossa lição diz, quando os teólogos se levantam e dizem: a Bíblia precisa ser atualizada. Continuando, geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, queridos, essa sutilidade do adversário. Não! O contexto mudou, a conjuntura mudou, a humanidade mudou, a mentalidade da humanidade mudou, os homens mudaram e a Bíblia precisa acompanhar essas mudanças, é o que eles dizem. Por isso eles dizem, a Bíblia precisa ser atualizada. Eu gostei desse termo quando ele diz assim, precisa de uma ressignificação. Olha, queridos, olha como é fofo, olha como é doce, olha como é bom de se ouvir. Não, a Bíblia precisa ser ressignificada. Não é lindo? Não é bonito? Mas é assim que o adversário age, queridos. Na sutileza, camuflado, nas palavras doce, fofa, bonitinha. Não, a Bíblia precisa de uma ressignificação. Não, queridos. O que precisa ser ressignificado é o coração do homem. É a mente do homem. É a maldade do homem que vai ser transformada mediante essa implacável verdade que está contida na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja como o adversário ele sabe, queridos, trabalhar muito bem a ressignificação da Escritura. Veja só, eu coloquei aqui no final desse tópico algumas coisas dizendo assim: a arma atual é usar a Bíblia, mas da maneira distorcida, quando visto por dentro da igreja, pois também há os de fora. Então veja só, nós estamos falando da sutileza da relativização da Bíblia. Antigamente o inimigo queria queimar, dizer que esse livro era perigoso. Tudo isso com o intuito de banalizar a Escritura, desacreditar a Escritura. Os anos se passam, ele vai adaptando o seu método, mas com o mesmo propósito. E agora, o que nós vemos do ponto de vista interior, ou seja, de pessoas que se dizem crentes, porque uma coisa, querido, é o adversário usar o ímpio, e uma coisa, o ímpio que se diz e não tem medo de dizer que é ímpio, mas o inimigo usa aquele que se diz ser crente. Ele é ímpio, mas diz que é crente. Então, desse ponto de vista daqueles que se dizem ser crentes, apesar de serem ímpios, mas se dizem crentes, muitas das vezes até pastores, como é que ele vai fazer para que
a Bíblia seja desacreditada, ela perca a sua eficácia. Não que isso vá acontecer, mas eles vão usar a própria Bíblia, só que de maneira corrompida, de maneira adulterada, de maneira mudada, para que ele atinja o objetivo, que é desfazer a autoridade da Bíblia, a veracidade da Bíblia, o poder que emana desta Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vemos o que? Pessoas trazendo descrédito a essa Escritura, perseguindo essa Escritura, dizendo ser um livro velho, dizendo ser um livro ultrapassado. Isso do ponto de vista de fora para dentro, mas tem o de dentro para fora. Aqueles que se dizem ser cristão, que pega a Escritura e deturpa, querido, como nós estamos vendo aí hoje, me restringindo a dizer algumas coisas para não citar nome, por ser ético, querido, por ser ético. Mas você tem acompanhado o que tem acontecido. Exatamente aquilo que a Bíblia falou. Líderes surgiriam segundo o coração dos homens, ou homens buscariam líderes para si segundo os desejos dos seus corações. Se eu desejo o dinheiro, o material, eu vou atrás de pastores materialistas. Se eu quero continuar no meu pecado, eu vou buscar pastores, pastoras que me acolham nesse pecado. É assim, queridos. E ainda encontram base bíblica distorcida, mas encontram, queridos. Ó Deus, só Deus para ter misericórdia. Mas é assim que está acontecendo e nós precisamos estar atentos, meus amados, em relação a isso. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a Bíblia e o espírito desta era. O primeiro subponto diz: a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, culturas líquidas ou desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em outras palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores ético-moral e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir, diferente daquele que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização da Escritura. Bendito seja o nome do Senhor. Então a revista vai trazer aqui alguns termos, talvez novo para a maioria de nós, por exemplo, a era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, da cultura líquida. Tudo isso diz aqui a nossa lição que são termos que querem dizer a mesma coisa. Mas o que é que esses termos querem dizer? Eu faço essa pergunta e eu mesmo respondo trazendo como verdade para nós: destruir princípios e valores para relativização. Todos esses termos apontam para a diluição dos valores da palavra de Deus, a diluição dos princípios contidos na palavra de Deus, que estavam até então enraizados na sociedade, estavam baseando a sociedade. Vem esses termos para diluir, para desfazer, para transformar aquilo que nós já estávamos acostumados. A Bíblia aqui, ou a revista, diz, que a cultura que nós estávamos vivendo, ela tinha sido modelada pela cultura judaico-cristã. Seja a família, seja os princípios de honestidade, os princípios de moral, os princípios de pureza, os princípios de pudor, tudo isso foram moldados ao longo dos anos aqui no Ocidente por esta cultura judaico-cristã, ou por princípios que estavam estabelecidos e ainda estão na palavra de Deus. Mas surge o espírito desta era
que é da parte de Satanás, que tem como propósito desfazer tudo aquilo que Deus estabeleceu. Hoje ele está destruindo, diluindo, tornando líquido aquilo que era tão absoluto para nós, mas que Deus tenha misericórdia. Continuando aqui no final, quando esse tópico diz, enfim, é uma nova forma de pensar e agir, diferentemente daquele que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização da Escritura. Então veja, queridos, querendo ou não, todas essas mudanças que estão acontecendo vêm para dentro da Escritura. Não que os homens de Deus queiram, mas os instrumentos de Satanás vão pegar toda essa diluição dos princípios da cultura e tentar imprimir na Escritura essas verdades, quando na verdade deve fluir da Bíblia e alcançar todas essas culturas. Por isso nós estamos vivendo a era da relativização da Escritura. E eu já disse que nós estamos vivendo, queridos, a era da inversão de valores. Aquilo que era pecado hoje já não é, aquilo que não era pecado hoje já é. A inversão de valores, ou a relativização do pecado e agora da própria Escritura. É tirar o peso, queridos, da Escritura para amoldar aos desejos do coração das pessoas. Por isso nós estamos vivendo a relativização da Escritura. Quando alguém ousa dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, é relativizar a verdade da Escritura. Quando alguém se propõe a isso, a ressignificar os princípios da Escritura, a atualizar os princípios da Escritura, é querer dizer relativizar a Escritura. E relativizar a Escritura, queridos, ou relativizar o absoluto, é perder a base, é viver numa completa desconstrução, destruição. Mas a igreja, em nome de Jesus, está se levantando a partir desses princípios para fazer a defesa da fé e continuar com a bandeira empunhada da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui continuar com o segundo subtópico, que tem como título o relativismo. A leitura diz da seguinte maneira: dentro dessa forma de configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absoluto. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio da qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista daquele que julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre outros. Então veja, queridos, estudando agora ou indo mais especificamente na questão do relativismo, o relativismo prega que não existe absolutos, que não existe uma verdade absoluta, não existe algo concreto, algo que é definitivo. Tudo vai depender do ponto de vista de quem enxerga, de quem observa, de quem julga, de quem está no meio desse contexto. Eu faço aqui mais algumas observações para nós e digo, para essas pessoas, ou para nós mesmos que estamos aqui estudando e refletindo, será realmente que não existe absolutos? Será que isso que eles estão dizendo é certo? Que tudo é relativo, que não existe absolutos? Por exemplo, eu trago a seguinte situação. Se alguém deixa de beber água, essa pessoa, por um determinado tempo ela deixa de beber água, essa pessoa vai resistir? Vai continuar viva? Ou vai chegar ao seu óbito, à morte? Porque nós aprendemos que nós, seres humanos, dependemos da água, do líquido, seja para saciar a sede,
seja para nos nutrir. E se o homem se aparta dessa verdade de beber água, ele não vai morrer? Vai morrer naturalmente. Toda pessoa em sã consciência vai dizer que aquele que deixa de tomar água vai morrer. Então isso é um absoluto, é uma verdade absoluta. Qual? Aquele que deixa de beber água vai morrer. Mas veja, queridos, eles vão tentar de tudo, eles vão agir de todas as maneiras possíveis, tentar imprimir que não existe mais absolutos, mas nós precisamos resistir e dizer que existe sim absoluto, e uma delas está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma verdade absoluta. Eu destaquei mais algumas coisas dizendo aqui para nós. Sabemos que não é verdade, que não existe coisas absolutas. Existe sim. O que eles estão pregando é mentira, essa relativização. Mas eles tentam inserir de todas as formas como verdade. Mas Deus tem nos dado sabedoria para resistir contra isso. Deus tem nos dado ferramentas e até mesmo base em sua escritura para nós resistirmos contra esta mentira de Satanás, que é a relativização, queridos. O problema da relativização é que ela não fica somente no aspecto do campo da sociedade, ela quer vir para dentro da escritura. E eu já tenho falado aqui para os irmãos que a escritura é a nossa base, é a nossa verdade absoluta. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que eu destaco aqui para nós, meus amados, é quando a revista diz que essa verdade da relativização, ela não está somente na área da sociedade, mas ela está chegando também agora dentro da igreja. Infelizmente, queridos, infelizmente, como nós dizemos no jargão aqui assembleiano, o mundo está entrando na igreja. Mensagens mundanas, mensagens materialistas, mensagens que mexem só no psicológico da pessoa, no emocional da pessoa, mensagens que não confrontam mais, apenas adequam, apenas trazem conforto, consolo aos seus ouvintes, queridos. É essa sutileza da relativização da Bíblia Sagrada que está adentrando os púlpitos, as cátedras, as igrejas e chegando ao coração dos homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, além da relativização da Bíblia, por meio da pregação tem a relativização do pecado. Hoje nós vemos, queridos, muitos pecados sendo tolerados dentro das igrejas. Por exemplo, uma das relativizações que nós estamos vendo é a questão da disciplina. Você na sua igreja, responda aí para mim, por favor. Quanto tempo faz que você não vê uma disciplina? E não é porque as pessoas deixaram de pecar, não. Mas quanto tempo faz que você não vê uma disciplina na sua igreja? Na minha, tem muito tempo. Mas casos há para que viesse passar pelo processo da disciplina. Mas muitos líderes estão negligenciando essa verdade da disciplina bíblica, diga-se de passagem, bíblica. E um dos propósitos é fazer com que os demais viessem temer. Quando alguém era disciplinado, os demais temeriam para que não viesse. Ou, se estivesse diante de uma situação de pecado, pensassem 2, 3, 4, 5 vezes antes de pecar. Porque ele sabia que pecando ele passaria pelo processo da disciplina. E diga-se de passagem, algo vexatório, humilhante, algo vergonhoso. Só que as pessoas estão indo por outro lado, né? Estão até processando pastores como se eles tivessem sido ofendidos, a sua moral tivesse sido ofendida, e processam. Por conta dessa questão e dentre outras, querido, é que a verdade da disciplina está ausente das nossas igrejas. Isso é a relativização que está acontecendo dentro das igrejas. E é a não prática da Escritura, quando a Bíblia diz que deveria acontecer isso no meio do povo. Continuando aqui ainda, dentro desse tópico, quando a lição diz: tudo é relativo,
Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Aqui eu coloquei um ponto destacando assim: aqui está o erro. O ponto de vista de Deus, a Bíblia, está sendo suprimido pelo ponto de vista do homem. Ora, se o relativismo ou a relativização diz que não tem verdade absoluta, tudo depende de quem enxerga, depende do contexto, do ponto de vista, anula-se a Bíblia Sagrada, que é a visão de Deus, e agora estão se apegando à visão do homem. E o que a Bíblia diz a respeito do homem? O coração mau, o coração corrupto, o coração perverso. Me disse uma pessoa que tem um coração dessa estirpe conseguirá julgar retamente, conseguirá concluir pela verdade. Impossível, irmãos. Dificilmente, quase impossível. Por isso nós temos a nossa regra de fé e prática, a verdade absoluta de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas o relativismo faz isso, abandona a visão de Deus pela visão humana, o coração corrompido, o coração mau. Vamos adiante, queridos, vamos adiante, porque tem muita coisa aqui ainda. O segundo tópico da nossa lição diz: a Bíblia e o politicamente correto. O primeiro ponto diz: a criação de uma narrativa. Ora, para eles atingirem o alvo, eles precisam criar todo um contexto. Toda a narrativa é o que nós vamos ver agora. Continuando. Destituídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Olha esse texto extraordinário do salmista, queridos. Salmos 11, verso 3. Salmos 11, verso 3. Destituídos os fundamentos, arrancados os fundamentos, quebrados os fundamentos, ele continua dizendo: que poderá fazer o justo? O que resta para alguém quando o fundamento, aquilo que sustenta, aquilo que deixa de pé, é arrancado, é tirado, é destruído? Nada mais resta a não ser a destruição. E é isso, meus amados, que o adversário, sabendo da importância dessa escritura, está tentando fazer. Trazer descrédito a essa palavra, trazer a destituição desta palavra, a anulação dessa escritura, fazer com que ela seja corrompida. Mas o Deus desta palavra é maior, bendito seja o nome do Senhor. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que nunca perdeu uma batalha, queridos. Mas é assim que Ele está fazendo. E olha esse texto extraordinário, queridos. Destituídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destituído a Bíblia Sagrada, o que restará de uma igreja? Destituído a Bíblia de uma família, o que restará desta família? Destituído a Bíblia de uma nação, o que será dessa nação? Destruição, queridos, destruição, destruição. Mas Deus nos levantou nessa geração, nessa nação, para defender a Bíblia como a palavra inerrante e imutável, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Continuando, nessa pergunta do salmista, ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, indispensável. Não! Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Bendito seja o nome do Senhor. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentre esse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Por esse motivo, ou esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentre essas narrativas do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. É lógico, porque a Bíblia tem a verdade, e a verdade que os homens odeiam. Mas dentro desse conceito de
politicamente correto, vem a palavra ressignificação, a palavra bonita, a palavra pomposa, tentando de maneira sutil, queridos, arrancar os fundamentos, minar os fundamentos, quebrar os fundamentos, para que tudo aquilo que está construído em cima desse fundamento venha ruir, venha desmoronar, que é a família, que é a individualidade do ser humano, do cristão, que é a sociedade. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, queridos, quando ele diz aqui a nossa lição, que essa questão do politicamente correto não é algo aleatório, é algo muito bem pensado, é algo muito bem tramado. E nessa sutileza de Satanás, ele não agora proíbe em si a Escritura, mas ele troca, ele transforma, ele dá uma trocada nos conceitos, nos princípios. São os ardis de Satanás, a forma que Satanás tem para trazer descrédito à palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No final desse tópico, queridos, eu destaco algumas coisas aqui para nós. Dentro desse bojo, dentro desses fatores que contribuem para que a Bíblia não seja lida, ensinada, entendida, Satanás e os seus instrumentos, que são os homens do coração mau, irão pelos meios coercitivos para atingir esse fim, para proibir a Escritura, inibir a Escritura. Qual? Por meio das leis. Leis serão criadas, leis serão organizadas para proibir a leitura da Escritura. Por isso aí eu chamo agora a atenção, queridos, em quem nós estamos votando. Quais são os homens que nós estamos colocando como os nossos representantes? Será que de fato eles estão representando os princípios que nós acreditamos, os valores que nós acreditamos, professam a mesma fé que nós professamos, creem no mesmo Deus que nós cremos, queridos? Será, queridos? Por isso nós precisamos redobrar a nossa atenção para quem nós estamos escolhendo para nos representar. As nossas autoridades. Cuidado, querido, com o seu voto. Pode não parecer importante o seu voto, mas o seu voto é importante, porque dependendo disso, queridos, a Bíblia ela pode sofrer, e nós também sofreremos, por causa de leis que serão constituídas. Então vote de maneira consciente, assuma a posição e tome uma decisão correta de votar naqueles que de fato farão a diferença, queridos, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Vamos então para o segundo tópico desse tópico, queridos, segundo subtópico, a criminalização da opinião. Pensar diferente nessa narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, no Ocidente, é a cultura majoritária. Está sendo banida para a periferia, tornando-se numa subcultura ou numa contracultura. No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Então, veja, como eu falei agora há pouco, que para proibir a Escritura, a Bíblia, se utilizarão de meios coercitivos, de leis, que se essas leis não forem cumpridas, viriam as sanções, as punições. E nós estamos vivendo nesse tempo já, com uma canetada, alguém que é autoridade constituída na nossa nação, está proibindo essa liberdade de expressar, de dizer o que pensa, de dizer o que deseja, que almeja, que se quer. Por isso que eu estou dizendo, queridos, cuidado com quem nós iremos votar, a quem nós estamos direcionando o nosso voto, porque se nós não escolhermos bem, nós iremos sofrer, principalmente nesse aspecto aqui. Como nós vemos, querido, muitos daqueles que defendem princípios e valores da Bíblia cristão estão sofrendo já.
Nem tem nada concreto, estabelecido, mas apenas algo como um protótipo já existe, que você não pode expressar. E isso é um comunismo, isso é uma ditadura. E precisamos abrir os olhos para não cair nesse engodo, queridos. Não sermos enganados. Cuidado, queridos. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. O certo é que nós estamos chegando no final de todas as coisas. Jesus está voltando. E muita coisa não vai ser possível lutar contra, impedir, naturalmente. Pela Escritura, muitas coisas terão que acontecer, meus amados. Mas que nós possamos estar preparados, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma observação que eu fiz aqui foi: preparem-se, pregadores da verdade. Preparem-se. Porque, como eu estou dizendo, chegar um tempo que não tem mais como impedir a criminalização da opinião. Por isso que eu estou dizendo agora: preparem-se, pregadores da verdade. Você que ama a verdade, que expõe a verdade, que tem esse anseio pela verdade, que defende a verdade, prepare-se, porque você vai sofrer. Nós iremos sofrer por conta simplesmente de pregar a verdade. Como o nosso Cristo pregou a verdade e sofreu, assim também sofreremos. Mas sabendo, querido, que após isso nós temos um galardão lá no céu, nós temos uma recompensa da parte do Senhor, nós temos a nossa vitória garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso não recue, não baixe a guarda, vá adiante e pregue a verdade, mas prepare-se, não tema a morte, não ame a vida, mas ame a eternidade com Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Avançando, queridos, para o terceiro tópico desta lição, que diz assim: a Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar, ou seja, de dar um outro sentido à palavra. Continuando, a palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro da nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o próprio autor. O leitor, que digo, o próprio leitor. E não o autor bíblico. Passa a ser mais importante. Dizer de outra forma: não importa o que o autor bíblico diz, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no homem. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro Evangelho. Veja, queridos, todo aquele que estuda a Escritura, que se aprofunda um pouco mais, sabe que um dos métodos para se interpretar a Escritura é que ele foi escrito para um público, para uma pessoa. E ele queria dizer algo, tinha uma intenção daquele autor ao escrever algo para alguém. E isso deve ser levado em consideração para chegar à interpretação do texto, entendimento do texto. Só que nos dias atuais, nesse mundo de relativismo, nesse mundo de politicamente correto, nesse mundo de inversão de valores, nesse mundo da subcultura, o que nós vemos? Deixar de lado o que o autor queria dizer. E o que importa é que o leitor está querendo que o texto diga. Essa é a verdade dos nossos dias, queridos. Estão deixando de lado o que o autor, o escritor disse, queria dizer, mas o que o leitor quer que o texto diga. Hoje nós estamos vivendo a era da exegese, ou seja, não é mais a exegese tirado do texto, é a exegese, é eu impondo no texto o que eu quero que ele diga. Essa é a verdade, essa é a nossa realidade, é isso que nós estamos vivendo. A interpretação não está mais no autor, na intenção do autor, mas sim na intenção do leitor. E isso é
o sinal da bancarrota, meus amados. É o sinal da destruição. Um detalhe que eu deixei aqui para nós foi dizer, nessa perspectiva, tudo deve convergir para o bem-estar do homem, inclusive deixá-lo à vontade em seu pecado. Se o leitor, aquele exegeta que está fazendo ali a interpretação da Escritura, ele não deixa com que a verdade flua da Escritura para o seu coração, mas do seu coração para a Escritura, ou seja, ele quer moldar a Bíblia ao contexto da humanidade, ao ponto que nós vamos chegar é esse, queridos, é deixar com que o homem viva satisfeito no seu pecado. E nós vemos que o evangelho real, genuíno, ele confronta quando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, adulterando, diz a palavra, Cristo não condenou ela, mas também deixou ela muito bem clara na sua consciência, vai, não peques mais. A teologia de hoje é, vem como estás e permaneça da maneira como estás. Deus te ama do mesmo jeito. Essa é a teologia que nós estamos vivendo. É esse evangelho que nós estamos vivendo. O homem sendo conformado, não agora ao caráter de Cristo, à imagem de Cristo, mas conformado no seu próprio pecado. Só Deus, queridos, só Deus para ter misericórdia de nós, da sua igreja e da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, o segundo subtópico desse tópico diz, novas teologias. Veja só, esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada, isso na mente das pessoas. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia, ou seja, a defesa do evangelho social centrado, egocêntrico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo hoje. Então você observa, queridos, que não somente o próprio texto em si da Escritura está sendo corrompida, como nomenclaturas estão surgindo, como por exemplo, muito cita bem aqui a nossa revista, né? A teologia social ou a teologia da inclusão, ou seja, líderes que não querem abandonar o seu pecado de homossexual, né? Querem continuar nos seus pecados, criam esse nome de teologia inclusiva e começam a atrair as pessoas que também não querem abandonar os seus pecados, continuar pecando, mas com a mentalidade que estão adorando ao Senhor, que estão sendo aceitos por Deus, por causa desses líderes que mudam nomes, mudam nomenclaturas, corrompem a Escritura para fazer exatamente com que as pessoas permaneçam nos seus pecados. Olha a sutilidade, querido, que o adversário se utiliza para envolver as pessoas, enganar as pessoas. Então nós temos o marxismo disfarçado, que é a teologia social. É aquela teologia, se você pesquisar, você vai mais a fundo e vai perceber que a teologia social é o marxismo disfarçado. É o socialismo disfarçado com uma roupagem cristã. Cristã. É como se evangélico fosse, mas o fim é o mesmo. É o marxismo puro, deixando de lado a pregação do evangelho que confronta e leva o homem para o céu, para que esse homem viva aqui nesta terra, amando as coisas desta terra. A teologia social, ela se apega muito mais à questão da comunidade,
né, do que propriamente a pregação salvífica do Evangelho. Então veja, queridos, esses dois novos evangelhos surgindo, como disse o apóstolo Paulo, né, que nós deveríamos tornar eles como anátema, como amaldiçoado, vindo da parte de Satanás. Esse é o evangelho, o novo evangelho que nós estamos vendo, o evangelho diluído, o evangelho satânico, o evangelho infernal. Só Deus para ter misericórdia e o Espírito Santo que nos dê visão, queridos, para não sermos enganados por esta sutilidade do adversário. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o nosso quarto ponto da lição, que tem como título: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Como eu falei, queridos, ontem, hoje e por toda a eternidade, a Bíblia sempre será palavra de Deus, e diga-se, palavra absoluta, imutável. Vamos lá. A Bíblia foi revelada por Deus, é o primeiro ponto. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. De fato, queridos, não podemos negar que o texto da Bíblia foi escrito há muito tempo atrás. Não podemos negar. O texto é antigo, mas a mensagem, o princípio, a verdade é atual. Diz ali, se não me falha a memória, Billy Graham, que a mensagem, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É tanto que a Bíblia já se refere para coisas do final dos tempos, que ainda vão acontecer, mas ela já está nos revelando. Porque a Bíblia tem um texto antigo, mas a mensagem ela é atual. Bendito seja o nome do Senhor. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Então veja, queridos, quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos nos agarrar a essa Escritura, mais nós precisamos amar essa Escritura, mais nós precisamos tentar compreender essa Escritura, a verdade contida na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque nela está contida tanta a revelação de Deus, quanto, querido, a vontade de Deus para a nossa vida. E nós sabemos, querido, que por meio da obediência nós chegaremos ao céu. Crendo no Senhor Jesus Cristo e obedecendo os seus mandamentos, nós chegaremos ao céu, que é o que o adversário não quer que nós venhamos chegar na nossa salvação. Então ele fará com que a gente não obedeça essa Escritura, muito menos desconheça as verdades contidas nela. Continuando aqui, meus amados, Deus se revelou através das páginas da Bíblia Sagrada. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Na verdade, disse o apóstolo Paulo, como anátema, como algo amaldiçoado. É assim que nós devemos enxergar todo aquele que se apresentar, querido, trazendo uma nova roupagem da Escritura, todo aquele que vier com palavras pomposas de ressignificação, de atualização da Bíblia, nós devemos rejeitar. E precisamos da graça do Senhor para identificar essas pessoas que trazem essas heresias, queridos. Continuando, a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída. Imagine, querido, se essa lógica servisse, estaria tudo perdido, porque o coração do ser humano é mau, é corrompido, é cruel, é perverso. Imagine ajustar a Bíblia a esse coração humano. Seria terrível, seria o fim. Mas é o que estão tentando fazer, queridos. É o que estão tentando fazer. Continuando, a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Como eu coloquei aqui, Jesus disse que eles viriam, queridos. Quer algo mais claro de que nós estamos vivendo os últimos dias? Quer algo mais claro de que Jesus, Ele está voltando? Jesus disse que quando estivesse próximo da sua vinda, esses falsos mestres, falsos doutores surgiriam, se levantariam. E nós estamos vendo, queridos, aos montes,
esses falsos profetas, esses falsos homens de Deus. Continuando, às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônio. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Por esses dias eu vi um pregador, diga-se de passagem, muito conhecido, que já teve a sua importância no sentido de pregar o evangelho genuíno. Hoje se encontra distante desse genuíno e verdadeiro evangelho, pregando as mais terríveis heresias. Se você pesquisar aí nas plataformas de vídeo, você vai encontrar a teologia da mediocridade. Ele está pregando a teologia da mediocridade. Mas por que ele traz esse tipo de teologia, ou essa nomenclatura de teologia? Para tentar apoiar, dar apoio, suporte para a sua pregação, que é a pregação da prosperidade. Mas você observa, queridos, que é toda uma tentativa de fazer com que as pessoas simplesmente se agarrem a esta terra, se apeguem a esta terra, às conquistas, aos bens materiais, e não visem mais o céu. É sutil, queridos. Por exemplo, ele vai dizer, ora, palavras dele, ora, Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Davi. Quando chega na minha vez, eu não posso prosperar? Entenda, queridos, citar alguém próspero na Bíblia é uma coisa. Dizer que o Evangelho se propõe a isso é outra coisa, porque o Evangelho não se propõe a enriquecer as pessoas. O Evangelho não se propõe a trazer prosperidade às pessoas. E é tão real, queridos, que esse homem está pervertido, está caído, é um herege, que se você pegar mensagens passadas dele, ele vai dizer o que é, biblicamente, o que é prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro, riqueza, não é ter bens, é saber viver com aquilo que você tem, que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo diz, no passado, mas hoje ele está desdizendo aquilo que ele dizia. Está comprometido, queridos, está caído, mas é sutil, e precisamos da graça de Deus para nós compreendermos essas heresias, esses falsos ensinos, vindo por esses falsos profetas a mandado de Satanás. Continuando, segundo subtópico da lição diz, a Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por Ele inspirada. Paulo, o apóstolo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. Outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que ela foi inspirada por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Não poderíamos concluir melhor, queridos, do que essa frase. A Bíblia espelha a mente de Deus. Imagine se a Bíblia espelha a mente de Deus, mas ela está constantemente sendo mudada, sendo alterada. Imagine a bagunça que não seria. E é isso que o adversário quer, trazer bagunça. Mas a Bíblia, e eu continuo crendo, ela expressa a vontade de Deus e revela Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Peçamos, queridos, dentre muitas coisas, peçamos ao Senhor discernimento de espíritos. Essa é a época, essa é a era que nós discernimos o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Peçamos ao Senhor discernimento dos espíritos, em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa conclusão aqui da lição, que diz, vimos, portanto, nesta lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia Sagrada. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época, e que, portanto,
precisa ser atualizada. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, como a teologia social e a teologia inclusiva. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa ser ajustada, e não o homem se ajustar a ela, que é a mais pura heresia, o maior engano de Satanás, fazer com que a Bíblia seja ajustada ao coração do homem, e não mais o homem ao coração, ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Queridos, é tempo de nós não baixarmos a guarda, é tempo de nós pedirmos graça ao Senhor, sabedoria a Deus, como pediu Salomão, para que nós possamos resistir e não cair no engodo de Satanás. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Se assim Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém.